Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar sobre um livro muito especial, que é Filosofias Africanas, uma introdução, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro é comentar um pouquinho sobre os autores. Eu não conhecia, vergonhosamente, não conhecia o Ney Lopes, assim, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha pesquisado sobre, e nem o Luiz Antônio Simas. E aí, quando eu fui me preparar para fazer esse vídeo, lógico que eu pesquisei um pouco sobre os autores, e aqui atrás também, ó, tem um pouquinho, algumas informações sobre eles. E qual foi a minha surpresa ao descobrir as personalidades que são esses dois homens, sabe? Então, olha só, eu vou ler o que tá aqui e aí eu vou comentando com vocês. Então, o Ney Lopes é bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele é doutor honoris causa pelas igualmente prestigiosas Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui pesquisar o que significava doutor honoris causa, porque eu não sabia, tá? Não tenho vergonha de não dizer que não sabia, nunca é tarde pra gente aprender. Mas o doutor honoris causa, esse título, é dado a pessoas que tiveram um grande impacto, influência, né, nos conhecimentos, influências nacionais e até internacionais, e contribuições, que fizeram grandes contribuições para a arte, para a cultura, não sei se para a política, mas enfim, arte, cultura, área das letras. Então são pessoas que realmente assim, fizeram pesquisas que mudaram ou adicionaram aspectos muito importantes numa visão, né, que a gente tem de alguma cultura, de algum tipo de arte, enfim, é um título muito grande, né, e eu não conhecia, não sabia disso, até eu ir pesquisar, e eu fiquei super feliz, fiquei assim, muito orgulhosa, sabe, de poder ter autores nacionais que realmente têm esses títulos e que merecem esses títulos, e enfim, lendo o livro também eu me senti muito feliz, assim, por estar lendo um conteúdo de real qualidade, assim, sabe? Então foi muito especial pra mim descobrir essas coisas. O Ney Lopes, além de ser autor de 40 livros, a gente não sabe se tem mais, né? Mas aqui tá escrito 40 livros. Ele é muito presente na música popular brasileira, sabe? Nesse gênero musical que é o samba, e eu nunca tinha escutado. Eu acho que talvez eu já tivesse escutado porque meu pai escuta muito samba e tudo mais, mas eu nunca tinha, sabe, me tocado de quem era o Ney Lopes, nem na literatura, e eu fiz letras na faculdade, e nem na música. Então, ou seja, foi uma descoberta muito, muito boa, assim, pra mim, sabe? E eu acho que é isso, né? Nunca é tarde pra gente descobrir. Ele também ganhou o Prêmio Jabuti do livro de ano de não ficção em 2016, ganhou vários outros prêmios e ele tem parceria com o mesmo autor aqui, né, o Luiz Antônio Simas, no Dicionário da História Social do Samba, e esse foi o vencedor do Prêmio Jabuti. E comentando um pouquinho também sobre o segundo autor, o coautor desse livro aqui, da Filosofias Africanas, que é o Luiz Antônio Simas. Ele é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de História no ensino médico e babalaô no culto de Ifá. E se você ler esse livro, que eu vou indicar para vocês, vocês vão entender todos esses termos, tá? É meio confuso no início, mas enfim, já já a gente conversa sobre isso. Tem diversos livros publicados sobre escolas de samba do Rio de Janeiro e suas comunidades. Ele também tem essa influência na música, né, principalmente no samba, lógico. Recebeu esse prêmio Jabuti em parceria com o Ney Lopes. Publicou pela Civilização Brasileira, que é essa editora aqui desse livro, O Corpo Encantado das Ruas, que também provavelmente tem essa pegada, né, de literatura africana, afrodescendente, do samba, enfim. Então assim, gente, com essa breve introdução desses dois autores que eu não conhecia até agora, é um pecado, mas agora estou feliz por conhecer, a gente começa então a falar um pouquinho sobre filosofias africanas, uma introdução. O que a gente vê nessa capa é realmente o que é o livro, é uma introdução. Então não adianta a gente querer ler esse livro e entender tudo sobre a cultura africana, até porque lendo só as poucas páginas que tem aqui, com muitas informações, a gente já percebe que a cultura africana é muito, muito, muito rica. Então, assim, muitas coisas a gente generaliza ou acha que só tem uma terminologia para tal coisa, para tal objeto, para tal pensamento. Só que não, a gente tendo em vista ali o mapa
né, do continente africano, a gente pode perceber que são muitos países que constituem esse continente. E a gente não pode realmente generalizar e dizer que é tudo africano, tudo vindo do mesmo lugar. Igual a falar que, sabe, a cultura japonesa, chinesa, coreana é tudo igual porque é tudo olho puxado. E a gente não pode fazer esse tipo de generalização. Aqui, nessa introdução, a gente vai ler muito sobre isso. Eu acho que é uma ótima introdução para quem está interessado em estudar sobre esses assuntos da cultura africana, da cultura afrodescendente. Eu, na verdade, o único livro que eu li, que eu me lembre, na verdade, não deve ter sido o único, porque muitos livros nacionais brasileiros, né, de grandes escritores, também comentam um pouco sobre essa cultura afrodescendente. Mas um livro que eu li recentemente e que me fez pensar um pouquinho sobre essa cultura africana foi o Americaná, que eu tenho até aqui, deixa eu pegar pra vocês. Que foi esse livro aqui, que tem resenha lá no meu Instagram. Eu não postei a resenha aqui porque ainda não tinha um canal, mas tem a resenha lá no Instagram. E esse livro foi um dos meus preferidos da vida, com certeza é um dos favoritos desse ano que eu li. Ganhei do meu orientador do TCC, na época em que eu terminei a faculdade. E esse livro é de uma autora nigeriana, a Chimamanda, muito conhecida, né? Ela tem muitos livros famosos aí rolando agora. E esse livro fala um pouco, os personagens principais, eles falam, né, dessa cultura Yorubá, Igbo e outros termos, assim, que eu já fiquei curiosa aqui, lendo, né? Eu falei, nossa, mas o que será que significa? E nesse livro aqui, no Filosofias Africanas, esses termos aparecem muito e eles aparecem, de certa forma, já explicados, né, pra gente. Então, o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas, eles tentam realmente deixar claro pra gente várias dessas terminologias e criam um interesse na gente em descobrir cada vez mais sobre essas culturas. Nós temos aqui, logo no início, um mapa dos países do continente africano, certo? Que eu acho super importante porque realmente são muitos países e a gente, né, às vezes não conhece tudo que há lá. E aqui as regiões geográficas da África, tá? Tem outro mapa também. O que eu acho excelente, porque a gente sabe que as culturas estão ligadas, né, ao nosso regional, aonde a gente vive, a terra onde a gente nasceu, enfim. E são lugares muito diferentes no mesmo continente, então é preciso que a gente entenda isso. A gente tem um prefácio aqui da Lara Sião, que é doutora em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é excelente. Esse prefácio dela é uma das coisas mais lindas e interessantes que eu já li na vida, sem tipo exagero, de verdade, gente. Ela faz uma relação da dança com a vida e com a cultura. As palavras que ela usa, sabe, para conversar com a gente, para explicar sobre como a vida é uma dança e sobre como essa cultura africana, afrodescendente, leva esse conceito de dança como vida a sério. E já nesse início, ela vai deixar claro uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. E ela também vai conversar e vai tentar explicar sobre o que realmente é a filosofia, na visão dela e na visão, né, desse povo africano. Então, assim, ela diz que a filosofia não pode ser aquele estudo frio e sem se envolver, né, sem o envolvimento das partes que estudam a filosofia com o objeto estudado, entendeu? Então, para você realmente entender o que é filosofia, para você filosofar, para você viver isso, você tem que realmente estar inserido naquela cultura, naquele objeto de estudo, né, que você tá observando, do qual você tá escrevendo, enfim. Então, ela diz aqui, sabe, que a filosofia é uma dança, é o amor, é a vida, é o experimentar coisas novas. Enfim, isso realmente é a filosofia. Eu acho que tem tudo a ver, né, porque o título do livro já diz Filosofias Africanas, e já deixa claro pra gente que essas filosofias e culturas africanas levam muito isso a sério, né? Levam muito esse lado humano, esse lado do estar presente, de conhecer a cultura a sério. Isso que é a filosofia africana. Então, esse prefácio aqui é
sério, um dos mais bacanas que eu já li em toda a minha vida de leitura. Então, logo depois dessa introdução e tudo mais, a gente tem o capítulo Generalidades, que vai falar um pouquinho sobre aspectos que são comuns em várias das culturas africanas, em vários países que tem, né, essa cultura africana. Então ele fala do universo, da visão que o africano tem do universo, da posição do ser humano perante o universo, perante os deuses e perante os seres vivos que o cercam, perante o ambiente que o cerca. Então tudo isso vai ser dito, vai ser abordado de uma forma sucinta nesse primeiro capítulo que chama Generalidades. E depois desse primeiro capítulo, a gente vai ter um capítulo dedicado ao universo e a ilusão do tempo, então como que é o tempo nesse conceito, né, nessa cultura africana, como eles enxergam o tempo. Depois a gente tem um capítulo dedicado à força vital, realmente é um aspecto também muito importante que influencia o ser vivo e a comunidade como um todo, né, nessa cultura africana. E depois nós temos os capítulos em que eles falam sobre cada país especificamente. O que eu pude perceber bastante nessa leitura é que nessa cultura africana, a comunidade, a união, o todo, ele é muito importante. Então as suas ações vão ter efeito na comunidade inteira. Então não é só você não tá ali sozinho fazendo o que você acha que é bacana pelo seu bem. Tudo é pensado na comunidade, tudo é pensado tendo em vista o ambiente em que se vive. Então, eu achei muito bacana essa noção de comunidade que existe aqui, que a gente descobre que existe aqui nessas culturas diversas no continente africano. Eles discutem bastante aqui a importância dos nomes africanos, então assim, a gente percebe que todos os nomes, geralmente são 3 nomes, né? E esses 3 nomes dizem muito sobre quem é aquela pessoa, então às vezes pelos 3 nomes você já descobre quantos anos aquela pessoa tem, o dia que ela nasceu, de quem que ela é parente. Realmente a cultura de lá de séculos e séculos atrás permanece até hoje. Aparentemente são culturas bem enraizadas e que os africanos têm vontade de continuar reiterando, de continuar vivendo sob algumas desses conceitos. A religião, a filosofia, o conceito de cada lugar é o que realmente faz aquele lugar ser aquele lugar. O Ney Lopes e o Luiz Simas, eles colocam também aqui um capítulo muito legal sobre o verbo, a palavra atuante. Então eles comentam sobre o poder das palavras e como os africanos têm essa noção da palavra que tem esse poder e da sabedoria que também tem o poder de guiar a comunidade. Ou seja, tem partes aqui que eles vão comentar que os líderes, alguns dos líderes mais fortes ou que mais fizeram a diferença na comunidade, não necessariamente tinham aquela força física e tudo mais. Eles tinham o poder do conhecimento, o poder da palavra, o poder do saber, da sabedoria, enfim. E isso fez com que eles permanecessem no poder durante vários e vários anos e que eles fossem reconhecidos como uns dos melhores líderes que aqueles povos já tiveram. Eles também escrevem muito aqui, comentam com a gente sobre a crença da vida e da morte na cultura africana e sobre como eles acreditam que os corpos precisam perecer para outras vidas serem criadas, só que aquelas pessoas que morreram, que se foram, elas entram em contato com os ancestrais de há muitos tempos atrás. Eles têm essa ideia que deixa claro que a pessoa, não só porque ela morreu, ela vai ser esquecida. Ela realmente continua ali, permanece ali, os outros podem tentar contato com aquela pessoa. E eu acho que assim, eu não vou falar muito disso, porque como foi só uma introdução, eu também não entendo muito disso, mas tenho muita curiosidade de saber mais sobre esses aspectos. Eu, inclusive, vou falar uma coisa meio pessoal aqui. Teve uma pessoa, né, um menino que eu namorei, que era muito fofo, muito legal, e ele era da Umbanda. E eu ficava assim curiosa pra saber como que eram as coisas. Ele tinha o passe, o guia, não sei o que era aquele colar que ele usava lá, que eu não podia ficar tocando e tudo mais, porque era uma coisa muito pessoal. E eu sempre fiquei curiosa sobre os aspectos
da religião, do que ele pensava. Teve algumas vezes que ele saiu para fazer um retiro, não conheço muito bem. E eu sempre fiquei curiosa sobre como as coisas aconteciam nesses retiros, nesses eventos, nessas celebrações, enfim. E isso vem se despertando cada vez mais em mim e eu acho muito importante que a gente não tema. Eu sei que tem muitas pessoas que temem, né, falar de umbanda, falar de cultura africana, falar de tambor, de não sei o quê. Então, a gente não pode deixar esse receio do desconhecido, porque a maioria das pessoas tem medo porque desconhece, né? Então a gente não pode deixar esse medo do desconhecido guiar a gente e fazer com que a gente defina algum aspecto, algum conceito do qual a gente nem sabe. Então eu achei muito explicativo assim esse livro como introdução. Ainda tô digerindo as informações que eu li aqui, mas são culturas muito ricas, são culturas com histórias muito belas, com conceitos muito belos de natureza, de respeitar a natureza, de respeitar o que você tira da natureza por necessidade. Então, assim, foi um livro espetacular, cara. Eu não consigo nem esconder a felicidade que eu tô de ter lido. Com certeza eu quero ler outros livros do Ney Lopes, do Luiz Simas. Com certeza há várias coisas que eu poderia falar pra vocês nesse vídeo sobre esse livro, mas como eu disse, ainda tô digerindo as informações, sabe? Ah, uma coisa muito importante. O intuito desse livro, claro, na introdução eles dizem que o intuito é realmente esclarecer e mostrar como algumas culturas eurocêntricas e brancas quiseram diminuir a importância, a relevância e a riqueza da cultura africana, né? Ou seja, tem aí uma questão geográfica e histórica que também contribui para a gente conhecer pouco da cultura africana ou para alguns aspectos da cultura africana que ficaram famosos pelo um ponto de vista eurocêntrico e a gente só conhecer esse ponto de vista eurocêntrico e não dar crédito à origem real desse conceito, que é na África, no continente africano, nas culturas africanas. O que é bem sério. Eu acho que há um motivo por hoje em dia, onde a gente tem mais voz, muitas histórias estarem aparecendo, muitos conceitos que a gente desconhecia estarem aparecendo, muitas histórias estarem sendo esclarecidas, e eu acho de extrema importância que a gente realmente dê crédito a quem merece o crédito, que a gente conheça de onde realmente vieram alguns conceitos, algumas culturas, que a gente exalte a cultura africana como ela merece ser exaltada. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei esse livro, eu super indico. Como eu disse, é uma introdução, como o título diz, é uma introdução. Então, eu vou trazer mais livros, tenho vontade de trazer mais livros sobre essa temática aqui. Eu senti que vocês estão muito interessados porque eu fiz uma enquete lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo. E vocês votaram muito nesse livro, as pessoas, quando eu postei a foto dele, curtiram muito. Então eu acho que realmente merece uma atenção grande e eu tenho interesse também, então eu também não traria se eu não tivesse interesse. Mas enfim, é isso. Muito obrigada, Ney Lopes, Luiz Antônio Simas. Vou ler outras coisas de vocês, com certeza. E eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada da descoberta da cultura africana, enfim. Eu tenho uma amiga que faz mestrado na USP e, se não me engano, é em literatura africana. Quem sabe eu não trago ela para conversar um pouquinho com a gente sobre esses aspectos, né? A gente não faz uma live. Deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse desse encontro e eu vou conversar com ela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui em gostei, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, ative os sininhos para as notificações, para vocês saberem quando sai conteúdo novo. E é isso, um beijo, uma boa semana para vocês e até a próxima.